Bem-vindo ao canal O Espaço do Desconhecido. Antes de mergulharmos no tema de hoje, feche os olhos por um segundo. Imagine o tempo. Você o vê como uma linha, não é? Algo que flui, um rio constante indo do passado para o futuro. Mas e se eu dissesse que esse rio não existe? E se tudo, o passado, o presente e o futuro, já estiver acontecendo agora, simultaneamente? Hoje, vamos explorar uma das ideias mais perturbadoras da física moderna e da filosofia da existência. O tempo pode ser apenas uma ilusão, e o universo pode já ter acontecido. Capítulo 1. A prisão invisível do tempo. Desde o momento em que nascemos, somos escravos do tempo. Cada batida do coração é uma lembrança de que algo está passando, indo embora. Mas, segundo a física relativística, o tempo não passa. Ele apenas é. Einstein descreveu o universo como um grande tecido de 4 dimensões, 3 de espaço, 1 de tempo. Nesse tecido, o tempo não corre. Ele simplesmente existe. Do mesmo modo que as ruas de uma cidade estão sempre lá, mesmo que você as percorra em momentos diferentes. Isso significa que o momento em que você está assistindo a este vídeo, o nascimento das primeiras estrelas e o último suspiro do universo, todos coexistem. Você apenas os percebe em sequência porque sua consciência se move por essa linha, como um leitor folheando as páginas de um livro que já está completamente escrito. Capítulo 2. O universo. Bloqueado. Os físicos chamam essa ideia de bloco do universo. O conceito de que o passado, o presente e o futuro são partes fixas de uma estrutura imutável. Imagine um filme gravado em um rolo. Todas as cenas existem ao mesmo tempo, mas você só as vê uma por uma. Assim é o tempo. Na verdade, o próprio agora pode ser apenas uma ilusão biológica, o resultado de como nosso cérebro organiza as informações sensoriais. O físico Hermann Minkowski, mentor de Einstein, afirmou: "O espaço e o tempo estão condenados a desaparecer como meras sombras, e somente a união dos dois preservará uma realidade independente. Se isso for verdade, então nada realmente muda. Tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer já está gravado no tecido do cosmos. O Big Bang ainda está acontecendo. O fim do universo também. E nós estamos apenas percorrendo, lentamente, um caminho já traçado." Capítulo 3. O tempo distorcido pela relatividade. Mas o que prova isso? A teoria da relatividade mostra que o tempo não é absoluto. Ele se curva, se estica, desacelera. Depende da velocidade e da gravidade. Astronautas em órbita envelhecem mais devagar do que pessoas na Terra. Isso já foi medido com relógios atômicos, instrumentos tão precisos que perdem apenas 1 segundo a cada milhões de anos. Isso significa que cada observador tem seu próprio tempo. E se cada tempo é diferente, então o conceito de um presente universal simplesmente não existe. O agora é uma ilusão pessoal. Você pode estar vivendo um segundo que para uma estrela distante ainda nem aconteceu. O universo, nesse sentido, é um mosaico de presentes, todos coexistindo, todos reais. Capítulo 4. O efeito da consciência. Mas se o tempo é uma ilusão, por que o sentimos fluir? Os neurocientistas acreditam que a sensação de passagem do tempo vem da memória, da capacidade de comparar o estado atual com o estado anterior. Sem memória, não há passado nem futuro. Há apenas o agora. A consciência é o ponteiro que varre as páginas do livro universal. E talvez, em escalas maiores, o próprio universo tenha sua forma de consciência, uma percepção cósmica do que significa existir. Essa ideia ressoa com teorias quânticas, que sugerem que o observador influencia o observado, que a realidade só acontece quando é percebida. Talvez, portanto, o tempo só exista porque há alguém para senti-lo. Capítulo 5. O futuro. Já está escrito?
Aqui está o ponto mais inquietante. Se o universo é um bloco completo, então o futuro já existe, assim como o passado. Nós apenas ainda não o vivemos. Para alguns físicos, como Julian Barbour, o tempo é uma sequência de agoras, quadros estáticos de uma realidade eterna. Cada quadro é um estado completo do universo. E o que chamamos de movimento é apenas a nossa consciência saltando de um quadro a outro. Isso significa que o livre-arbítrio pode ser uma ilusão. Não escolhemos nada, apenas seguimos o caminho que já está gravado na estrutura do cosmos. A história do universo seria como uma sinfonia eterna, já composta. E nós, apenas notas sendo tocadas. Capítulo 6. A ilusão que nos mantém vivos. Mas então, por que existiria a sensação de tempo? Talvez porque ela seja necessária à vida. Sem tempo, não há causa nem efeito. Sem tempo, não há aprendizado, nem evolução. A biologia precisa do tempo para existir, mas a física, curiosamente, não. Em todas as leis fundamentais da natureza, o tempo não flui. As equações funcionam igualmente bem para frente ou para trás. É como se o universo não soubesse distinguir o passado do futuro. O que cria essa distinção é algo chamado seta do tempo, um fenômeno ligado à entropia, à tendência da energia de se dispersar. A entropia cresce, e com ela nasce a sensação de que o tempo está passando. Mas essa seta é apenas um reflexo de um processo físico, não uma propriedade fundamental da realidade. Capítulo 7. E se o tempo acabar? O que aconteceria se o tempo, um dia, deixasse de existir? Alguns cosmólogos acreditam que, em um futuro longínquo, a expansão do universo poderá atingir um ponto onde o próprio conceito de antes e depois deixará de fazer sentido. Tudo ficará tão distante, tão frio, tão estático, que o tempo perderá sua função. O universo voltará ao estado de equilíbrio perfeito, o silêncio total da entropia máxima. E nesse instante, o tempo deixará de ser necessário. A história do universo, do Big Bang ao seu fim, estará inteira, completa, como um quadro congelado na eternidade. Nenhuma nova página será escrita, porque todas já estarão lá. Reflexão final. O tempo pode ser apenas a forma como o universo se percebe. Um sonho que o cosmos sonha para entender a si mesmo. E se tudo já aconteceu, o nascimento das estrelas, o surgimento da vida, a sua própria existência, então cada momento é uma janela para a eternidade. Talvez o verdadeiro presente seja o único ponto onde conseguimos tocar o infinito. Se essa ideia te fez olhar para o tempo de outra forma, inscreva-se em O Espaço do Desconhecido. Aqui, o tempo não é uma linha, é um mistério que pulsa entre cada respiração do universo.